Enquanto eu caminho aqui para o nosso outro cantinho do estúdio para trazer mais um assunto para você. Você sabe que é assim, das 9 ao meio-dia, você chega com a gente aqui no Live CNN, é notícia atrás da outra e a gente vai lidando com os acontecimentos da sociedade. O que Isaías nos conta agora é sobre aquele assunto do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, que pediu um parecer do Ministério Público, ou seja, da Procuradoria-Geral da República, sobre as explicações enviadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito da estadia dele na Embaixada da Hungria. Ele tem um prazo agora, aliás, foi dado um prazo, né, Isaías, de 5 dias para que ocorra esse parecer, essa análise do Ministério Público Federal. Isso mesmo, Elisa. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre essas explicações dadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a estadia dele na Embaixada da Hungria. Depois que o procurador-geral Paulo Gonet emitir esse parecer, é que o ministro Alexandre de Moraes volta a analisar esse caso. O prazo é de 5 dias a contar desta quarta-feira, ou seja, esse parecer deve ser emitido pela PGR já na próxima semana. Analistas jurídicos afirmam que isso pode dar mais respaldo para o ministro Alexandre de Moraes sobre quaisquer eventuais decisões que ele venha tomar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, como medidas cautelares mais duras, tendo em vista que Bolsonaro é investigado em vários inquéritos. A discussão central é saber se Bolsonaro utilizou a Embaixada da Hungria para pedir asilo ou para tentar fugir do país após ter o passaporte apreendido e ter visto vários aliados políticos presos. A defesa de Jair Bolsonaro se pronunciou, protocolou um documento no Supremo Tribunal Federal explicando o assunto. Eles afirmam que é ilógico essa possibilidade, essa suposição, na verdade, de que Bolsonaro tenha tentado fugir ou então pedir asilo da Embaixada da Hungria, porque mesmo a apreensão desse passaporte tornaria essa suposição impossível, de acordo com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou entre os dias 12 e 14 de fevereiro, ali na Embaixada da Hungria, e essa informação foi revelada pelo jornal The New York Times. Viu, Elisa? Volto com você. Muito obrigada, Isaías, contando pra gente então como é que é esse movimento, e até aproveito para emendar esse assunto tão importante com a Débora Bergamasco, porque a gente viu então inicialmente a divulgação, né, Débora, das imagens pelo The New York Times, o presidente da República, ex-presidente, indo até a Embaixada da Hungria para repousar, né? Como é que fala? Pernoitar, e aí ficou uma coisa ali meio sem muito entendimento. A base de Jair Bolsonaro diz, o que tem? Pode dormir onde ele quiser. É verdade, qualquer ser humano pode dormir, pode repousar onde quiser. Agora, quando você é ex-presidente da República e você vai a uma embaixada na mesma semana de uma operação da Polícia Federal em que existe a suspeita ou não de ser preso e a apreensão, inclusive, de passaporte, isso acabou levantando alguns questionamentos que foram explicados ao Supremo Tribunal Federal. E agora, Débora, o Supremo pedindo à Procuradoria-Geral da República, olha, nos deem um parecer, né? De que maneira vocês analisam tudo isso que foi explicado pela defesa? Exatamente. Agora, a Procuradoria-Geral da República tem esses 5 dias para se manifestar. E aí, o que é interessante a gente destacar é o seguinte, qual é, né, a obrigatoriedade do ministro Alexandre de Moraes em tomar uma decisão baseada no parecer da PGR? Nenhuma. Na verdade, ele pede esse posicionamento, pode levar em consideração ou não, né? É até uma questão de respeito, de praxe e de processo mesmo, né, jurídico, do andamento jurídico, você pedir a manifestação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República no caso. Quando vier essa resposta daqui a 5 dias, o ministro Alexandre de Moraes vai ler, e aí o que pode vir nessa resposta? Olha, pode vir, não precisa tomar nenhuma decisão, realmente esse posicionamento da defesa é convincente, está tudo certo. Pode pedir, olha, precisamos aumentar aí as medidas cautelares, as restrições das medidas cautelares. Aí eles podem sugerir não se aproximar de embaixadas, por exemplo, não entrar em embaixadas, não se aproximar de embaixadas. Podem sugerir uma tornozeleira eletrônica para monitorar que ele não se aproxime desses lugares. Pode pedir a
prisão preventiva, tudo isso pode acontecer, inclusive nada, e o ministro Alexandre de Moraes pode olhar, se guiar por essa orientação, juntar essa orientação, esse parecer no seu processo de convencimento para tomar sua decisão ou simplesmente ignorar também. Ele pode fazer isso. Aí vai da opção, né, da decisão dele. Agora, algo que a gente precisa ter em mente é que o ministro Alexandre de Moraes, nesses casos relacionados às investigações de Jair Bolsonaro, tem sido muito técnico, muito cabeça e pouco fígado. Por quê? Porque sabe que tem que ser cauteloso. Então, Alexandre de Moraes tem sido cauteloso em suas decisões, sabe que não pode, que não deve precipitar nada que não esteja absolutamente comprovado. Até porque as investigações, parte das investigações contra Jair Bolsonaro ainda está caminhando, tem pedido de indiciamento de alguns casos, isso ainda vai para a Procuradoria-Geral da República para oferecer ou não uma denúncia, vai chegar na Justiça e ali tem um entendimento dentro do Supremo Tribunal Federal que é na Justiça, que é durante o processo mesmo, o processo jurídico, correndo na Justiça, é que deve se formar a opinião. Lógico, se for ali um risco iminente de fuga, algo muito grave, flagrante, sim, aí pedir uma prisão preventiva é algo necessário. Agora, nesses casos, seria assim, em último caso mesmo, pelo que a gente apurou no Supremo Tribunal Federal, então destacar essa cautela do ministro Alexandre de Moraes de agir com a cabeça, de não agir com o fígado. E eu falo do fígado por quê? Porque ele foi muito ameaçado, muito atacado pessoalmente, ele e os ministros ali da corte. Pessoalmente, claro, como instituição, né? A instituição que eles representam. Então, a gente tem que ter em mente que, apesar de se manifestar, apesar de ter pedido essa manifestação da PGR, ele não precisa necessariamente seguir. Então, se a PGR vier com algo muito duro, por exemplo, muito incisivo contra o presidente Jair Bolsonaro, ele pode simplesmente entender e compreender de outro jeito. Vamos ver agora o que vem desse parecer. Então, olha, são duas expectativas. Como a PGR vai se manifestar e, em segundo lugar, também, diante disso, qual será a decisão de Alexandre de Moraes? Ô, Débora, deixa eu trazer aqui um documento para nossa conversa, aquele que a gente gostaria de ver cheio de carimbos, né, que é sinal de que a gente conheceu o mundo inteiro, falar um pouquinho sobre passaporte, mas que não é o nosso, lógico, é o do ex-presidente da República. O passaporte dele foi apreendido, né, naquela mesma operação que levou para a cadeia alguns... por exemplo, Felipe Martins, o ex-assessor de assuntos especiais da Presidência da República, em que, Valdemar Costa Neto foi preso, mas que não era por causa da operação, é porque tinha um porte ilegal de arma, tinha tudo isso, né, Débora Bergamasco? E apreenderam o passaporte de Jair Bolsonaro. Nos explica uma coisa, por favor. A defesa solicitou o passaporte, é isso? E o que me chamou a atenção é que eles já teriam solicitado outra vez o passaporte, que também não conseguiram de volta. Como é que está esse cenário? O que a gente ficou sabendo? É muita vontade de viajar, viu? É muita vontade de sair do país, porque esse passaporte foi apreendido no dia 8 de fevereiro e hoje é, olha, 28 de março. E a defesa já pediu 2 vezes esse passaporte. Uma foi quando ele estava justamente lá dentro logo que foi apreendido, 4 dias depois, o presidente estava na embaixada, a defesa entrou com pedido para reaver o passaporte. E aí eu trago aqui... parece que sim. E aqui, aí essa apuração que eu trago do Leonardo Ribeiro e do Eli Jonas Maia, aqui da CNN, que já está subindo para o site, diz que pediu na semana passada novamente esse passaporte, Elisa. Mas por quê? Me diga. Olha só, ele diz que quer o passaporte de volta e que quer uma autorização do ministro Alexandre de Moraes, tudo ali institucionalmente, né, juridicamente correto a forma de pedido. Por quê? Porque quer viajar a Israel a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que mandou uma carta, a gente trouxe aqui no live já essa conversa. O Netanyahu mandou uma carta para Jair Bolsonaro para que ele visite em maio Israel, para que ele visite o Estado, o Estado de Israel, né? Para que ele visite o país, para que ele vá naquela área onde houve os ataques do Hamas, quase ali na fronteira com a faixa de Gaza. Então, ele pede o passaporte. Agora,
Aí eu te pergunto, Elisa, será que é o momento em que há uma suspeita de que ele tenha buscado asilo político na Embaixada da Hungria, já que lá o primeiro-ministro é da extrema-direita, tem uma relação ótima com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era presidente, inclusive, permaneceu. Então, teria esse apelo político. É natural, inclusive, quando o Lula era investigado, né? Ele estava na iminência de ser preso, a própria militância sugeriu, auxiliares de Lula sugeriram que ele se pedisse asilo em alguma embaixada aqui no Brasil, com um país que ele teria boa relação. E aí, então, ele já está sendo investigado, já está tendo que prestar esclarecimentos, na verdade, sobre essa estadia estranha de 2 noites na Embaixada da Hungria. Agora é insistir para ter o passaporte de volta e para poder sair do país e para ir para Israel. Então, assim, é algo, tem todo o direito, tá? Não tem nenhum problema pedir, até porque eles estão escolhendo os meios legais. Mas é algo, digamos, no mínimo, impertinente, né, Elisa? Porque não é o momento de você ficar fustigando desse jeito e a todo momento, poxa, tem uma suspeita de possível tentativa de fuga e você ficar fustigando. Me dê meu passaporte, deixa eu sair do país, deixa eu ir para um país que é comandado hoje, governado por um super aliado. Olha, enfim, é tudo muito esquisito, mas vamos ver aí o que a justiça, o que o ministro Alexandre de Moraes vai responder em relação a devolver ou não o passaporte de Jair Bolsonaro.